paz, irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo? Preparados para a prova? Não. Como assim não? Não tô entendendo, não tô entendendo. Marcos, senta aqui perto de mim, filho, vem. Não, o professor não pode sentar perto não. Vem, Marcos. Ai, ai. Irmãos, nós estamos aqui, né? Na última aula do Pentateuco. Eu creio que foi bênção para a minha vida. E nós estamos aqui nos aprofundando, né, na palavra do Senhor. E eu estava lá estudando, vendo como fazer essa aula, né? E colocando várias coisas. Eu achei muito interessante isso aqui. Ô João, tem como abaixar? Isso. Ah, tá. É por causa da flor. Perguntas para cada leitura. E eu acho que isso aqui, irmãos, eu tenho certeza, é para toda a vida. Quando a gente vai estudar a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente precisa fazer 3 tipos de pergunta. O que esse texto me mostra sobre Deus? Esse texto, ele vai te mostrar algo sobre Deus, né? A segunda pergunta, o que revela sobre o coração humano? E a terceira, onde vejo a graça de Jesus aqui? Então, quando você lê um trecho da Bíblia, um livro, e você coloca essas 3 perguntas, você vai ver que a sua mente ela vai expandir. E aí vai te fazer pensar, aonde que está Deus neste texto? Eu lembro que uma vez eu estava num seminário e o palestrante lá estava falando sobre a parábola do filho pródigo. Aí ele perguntou assim, aonde que está Jesus nessa parábola? Vocês vão estudar o texto e vocês vão me falar, cadê Jesus nessa parábola? Ô irmão, mas a gente estudou e foi pra lá e foi pra cá, né? Aí ninguém conseguiu. Aí ele falou assim, irmãos, tá no caminho, Jesus é o caminho. Quando ele retorna ao caminho, ele é o caminho. Então quer dizer, você vai ver que em todo trecho da Bíblia vai se revelar Deus, o que Deus quer para nós como seres humanos, o que nós precisamos fazer, aonde que revela o nosso coração e aonde nós vemos Jesus, porque nós temos falado aqui todas as aulas, Jesus ele está de Gênesis a Apocalipse, né? Então quando a gente estuda a palavra do Senhor com mais afinco, meditando, não correndo, você vai tirar ali, às vezes, uma vírgula ela faz muita diferença. Um ponto de interrogação faz muita diferença. Um porém, um entretanto. É uma diferença enorme, né? Então, se nós estamos aqui é porque nós temos sede de aprender da palavra do Senhor. E hoje não vai ser diferente, nós vamos aprender. Semana que vem nós vamos entrar em outra matéria muito importante, que vai ser Cristologia, que vai falar sobre Cristo, né? E sobre o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo. Então, assim, nós vamos aprender aqui sobre a Trindade, né? Esse Deus tão poderoso, trino, né? E é isso. Nós vamos aqui para o último livro do Pentateuco, né? Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu queria voltar novamente. Gênesis, a gente aprende o quê? Sobre a criação, sobre a queda do homem, né? A redenção do homem, quando Deus ali traz aquele plano de salvação logo lá no início. Em Êxodo a gente vê um povo liberto, uma nação que vai começar a ser restituída, né? Em Levítico a gente aprende sobre a santidade do Senhor. Em Números a gente vai aprender ali sobre o deserto, sobre como que Deus tratou. Nós vamos aprender sobre o tabernáculo, nós vamos aprender sobre tantas coisas. E agora em Deuteronômio, ele é o 5º livro de Moisés e seu nome significa a segunda lei. Não é que a lei ela foi feita outra lei, ela foi repassada. E nós vamos aprender o porquê ela foi repassada e aprimorada, tá? Não é uma segunda lei, tipo assim, a primeira não faz efeito e Moisés vai fazer a outra. Não, ela é repassada porque, né? A maioria, irmãos, nós podemos dizer assim, 99% daquele povo que estava no deserto, ele morreu. O povo que saiu do Egito morreu. Porque Deus falou o que ia acontecer, né? Então a nova geração, ela precisava ali
avós falavam, as nossas mães repetiam, nós repetíamos. Mas possa ser que os nossos filhos não vão repetir mais, né? E aí se perde uma tradição de família, né? Uma cultura, um costume. Aí, tipo, a avó conseguiu, da bisavó, aí a mãe conseguiu ainda levar essa tradição, mas aí a filha já, né? Já não leva tão ao pé da letra, porque mudou muita coisa. E ainda mais os filhos dos filhos. E foi isso que aconteceu com o povo, né? Então precisava ser repassada novamente a lei. Vamos orar? Pedir aí para o Marcos levar a Deus em oração. Senhor, Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais um dia na tua presença, Senhor, nós queremos te agradecemos por agradecer, ó estarmos Pai. reunidos, Senhor, Pai, na tua casa dessa oração, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, a presença do professor por excelência, que é o Espírito Santo, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor mais uma vez venha, Senhor, usar a tua filha, Senhor, meu Pai, na administração dessa aula. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nos conceder a sabedoria, Senhor, meu Pai, para poder compreender, Senhor, aquilo que será ministrado por Ti através do Espírito Santo, Senhor, nessa noite. Senhor, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, que o Senhor cada dia mais se revele a nós. Os teus mistérios estão contidos em cada palavra da tua Escritura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir aí na página 59. A gente vai ler alguns trechos. Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. Seu nome significa a segunda lei. Surgiu na tradução dada pela Septuaginta, a frase do idioma hebraico que significa um traslado desta lei, né, que está em Deuteronômio 17:18. Sendo assim, Deuteronômio não é uma segunda lei, mas uma ampliação da primeira, dada no Sinai. Tá? Então, o título no idioma hebraico é: estas são as palavras. Israel havia completado quase 40 anos de peregrinação pelo deserto e estava para entrar na terra de Canaã e ocupá-la. A antiga geração rebelde havia morrido. Uma pergunta que não quer calar: por que eles ficaram 40 anos no deserto? Fala aí. Sem brigar, cada um de uma vez. É desobediência. Sim, mas teve um porquê aí de 40 anos. A gente aprendeu na aula passada. Ai, eu faltei. Eu também faltei. Por isso que eu não sei. Quem sabe? Então relembra. Sabe, Aline? Você lembra não? Vou refrescar sua memória. Ó, o povo ficou 40 anos. Ó, João sabe. João, você não sabe? Você estava assim, João. O povo ficou 40 anos por causa da determinação do Senhor. Porque quando os 12 espias foram lá na terra de Canaã, eles foram lá fazer um relatório. Eles foram observar e eles ficaram 40 dias lá. Quando eles voltam, 10 espias, gente, é ladeira abaixo. A terra é boa, dá muito fruto, a terra é linda, mas os homens de lá são terríveis. Vai nos esmagar. Olha, a gente perto deles é formiga. E só desanimou o povo. Só Josué e Caleb que animaram e vieram com um relatório bom. Né? Falou assim, não, se o Senhor falou que vai dar terra, nós vamos ter a terra. E aí o povo desanimou e começou a murmurar. E aí, nessa questão aí, Deus falou assim, olha, cada dia que vocês foram lá e trouxeram esse relatório ruim, vai ser um ano que vocês vão ficar no deserto. Então, 40 dias, 40 anos. E Deus cumpriu perfeitamente isso. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele cumpre o que ele fala. Então, por causa desse relatório, por causa desses 10 espias, e por causa que o povo, em vez de ouvir a voz do Senhor, foi ouvir esses 10 homens, o povo sofreu 40 anos no deserto. Era para ficar menos. Mas tá vendo, né? Então, toda causa, ela traz uma consequência, né? Tudo que a gente faz traz uma consequência. Ou pro bem, ou pro mal, né? Então, só Josué e Caleb. Tanto
Caleb que iriam entrar ali na Terra Prometida, que aquele povo todinho ia morrer. Então Deus fala, vocês todos vão morrer e cada dia vai ser um ano no deserto. Tá? Então foi por causa disso. A exceção de Caleb, Josué e Eleazar. Então, irmãos, de todo aquele povo só ficou Caleb, Josué e Eleazar, o sumo sacerdote. Todos quando saíram do Egito e receberam as leis do Monte Sinai, mas não existia mais. Daí a necessidade de dar à nova geração, com toda a ênfase, essa repetição. Então vocês imaginem, igual eu falei, né? Todo aquele povo que ouviu, que viu as maravilhas, eles já tinham morrido. Então, a nova geração não tinha presenciado muitas coisas. A nova geração não tinha presenciado uma abertura do Mar Vermelho. A nova geração não tinha presenciado o maná, o primeiro dia do maná, o primeiro dia das cordizes. Não tinha presenciado Moisés falando com a rocha e saindo água da rocha. Então você imagina, né? Eles não tinham presenciado, eles tinham ouvido. Existia a história, mas não existia a experiência. Então eles precisavam ouvir novamente a palavra do Senhor. Aí lá embaixo, no último parágrafo, portanto, a nova geração tinha de ouvir ouvir a aliança de Deus, fizera com seus pais, no Sinai receber e atender a ela. Moisés repetiu a história da fidelidade de Deus, exortou a nova geração a ser obediente aos mandatos da aliança. Ele repetiu os termos da aliança, mas com emendas e restrições adequadas à nova situação de conquista e estabelecimento que estava por vir. Irmãos, Moisés, ele não mudou nada na lei, ele adequou àquela realidade. Isso não acontece conosco? Um exemplo, nós, de 40 anos mais, na minha época, eu ia fazer um trabalho de escola, eu ia lá na biblioteca de Santa Amaro. Eu também. Né? E lá era assim, quem tinha dinheiro, deixava a RG no balcão, pegava o livro, atravessava a rua e tirava xerox para fazer o trabalho em casa. Quem não tinha dinheiro, copiava na biblioteca mesmo. O dia inteiro na biblioteca. O dia todo. Fiz muito. Quem é que nessa geração faz isso, irmãos? Ctrl-C e Ctrl-V. Meu Deus. Eu ia muito também. Você ia muito? Ia. Só que assim, a nossa geração é uma geração pensante. É mesmo. Hoje a nova geração não é tão pensante como nós. Não quer ver. A tecnologia tem consumido, assim, né? De uma forma bem... Agora é tudo mais fácil, né? É mais fácil, mas é uma geração que não é crítica. Mas se não tiver sinal, a nova geração tá Com os jovens, os jovens se não tiver sinal. Se tiver sinal, tá cabeçada na parede aí. Mas, você não há de concordar, João? Um pouco. Mas, assim, hoje, você vai fazer um trabalho. Geralmente você vai pesquisar na internet, você vai copiar aquilo que te interessa, aí você vai formatar para não parecer que você pegou da internet, mas o professor sabe que você pegou da internet. E muitas das vezes você nem vai ler aquele trabalho. Pegar do chat a resposta. Você nem vai ler muito aquele trabalho. Mesmo, na época nós lia mais mesmo, é verdade? Quando eu era criança, eu pegava dos livros da escola. Às vezes tinha que recortar para fazer trabalho. Isso. Então, E isso você vai trabalhando o seu cérebro. Sim. Para que a plasticidade do cérebro, dos neurônios, vai se expandindo e você consegue ser uma pessoa, vamos se dizer, irmãos, mais inteligente. Existe uma pesquisa, isso é ciência, que pegaram vários bebês que eram de orfanato, que eles só eram pegados do berço para ser alimentados, dado banho, trocar a fralda e já ficavam no berço. Aí pegaram várias outras crianças da mesma idade que moravam com família, que ali tinha carinho, ali pegava no colo, ali tinha aquele afeto, dormia no colo. Quando foram tirar a ressonância dessas crianças, o cérebro é diferente. Por isso que eu falo, nós de 40 anos mais, nós somos uma geração que pesquisava, que escrevia, era folha de almaço, aquela reguinha lá, as letrinhas. A capa dos trabalhos. Fazia a capa do trabalho. Hoje é tudo mais fácil. Tudo
Só que você muitas vezes não estuda afinco como nós estudávamos, entendeu? Mas aí o que acontece? A igreja também tem que se adequar. Como Moisés se adequou com aquela nova geração, nós, igreja, também nos adequamos. Senão nós ficamos para trás. Com o quê? Um telão é uma tecnologia. Mas antigamente existia telão? Existia. E a gente decorava os hinos. Hoje a gente já não decora mais tantos hinos. Porque a gente tinha que decorar, gente. Né? Então hoje a tecnologia nos ajuda muito e graças a Deus por isso. Mas a gente tem que ver que a tecnologia a gente precisa saber dosar para não, né, sair muito fora, tá? Então aí ele teve que fazer isso, ele teve que adequar a nova geração. Agora, tudo que está escrito aqui, eu passei para a imagem, tá bom? Então se vocês leram, vocês vão entender. Vamos lá. Qual é a estrutura, aí para o pastor que chegou agora, e para a irmã também que chegou, o que eu falei? Uma pergunta que nós temos que fazer em cada leitura da Bíblia. Se a gente fizer essas 3 perguntas, gente, a gente vai entender a Bíblia. Qual é a primeira? O que esse texto me mostra sobre Deus? Então eu li lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que esse versículo está me mostrando sobre Deus? Ali eu vou tirar várias coisas, que Deus ele é o meu pastor, que eu não tenho falta de nada, que eu posso passar por situações, mas eu tenho um pastor que eu posso buscar, que eu posso clamar, né? O que ele revela sobre o coração humano? Esse texto, ele está revelando o que sobre o meu coração? Que o meu coração, ele é confiante no Deus, num pastor, que eu sei que eu tenho cuidado de um pastor, e eu preciso me tranquilizar. Então, olha como que você tira várias, dentro desses questionamentos, como você expande o texto. Você não passa o texto para o versículo 2 e vai embora. Você aprende mais. E onde vejo a graça de Jesus aqui? Qual é a graça de Jesus nesse texto? Ele nos sustenta, ele nos fortalece, ele tem cuidado de nós, de nada nós vamos ter falta, porque ele é tudo na nossa vida. Né? Então, quando você for ler qualquer tipo de versículo, capítulo, livro, pega essas três perguntas. O que está me mostrando Deus, o que revela o meu coração e o que eu vejo Jesus. Qual a estrutura do livro? Nós vamos dividir o livro em vários pontos. Do capítulo 1 ao 4, vai falar o quê? O livro de Deuteronômio. A revisão da caminhada do povo, a memória da fidelidade de Deus, a preparação para entrar na terra prometida, né? E qual é o tema central que está lá do capítulo 1 ao 4? Lembre-se do caminho até aqui. Então, eles estavam perto de chegar na terra prometida. Então, assim, é igual o grande dia de uma noiva. Às vezes ela prepara um casamento 2 anos, mas vai chegar a semana. E ali na semana a expectativa, ela fica, né, naquela emoção. Então, assim, foram 2 anos que foi preparado, que foi feito vários orçamentos, e visto vestido, e prova isso. Mas chega uma hora que o dia chega, né? Então, assim, o povo ficou 40 anos, mas eles estavam perto de chegar, né? Então, você vê que é a preparação para entrar na terra prometida. Do capítulo 5 ao 11, vai falar sobre os 10 mandamentos, que é o Shema, né? Amará o Senhor, e exortações espirituais, tá bom? No capítulo 12 ao 26, qual tipo de sociedade Deus quer formar? Então a lei, né, que foi assim repassada novamente, era a lei que era de adoração, da família, da justiça, da misericórdia, da liberdade, sobre a idolatria, né, e revelava o coração de Deus para o seu povo. Irmãos, muita coisa de Deuteronômio nós não vamos usar hoje. Hoje nós não vamos usar, né? Mas nós aprendemos que Deus, ele é um Deus que ele se preocupa com o povo dele. Você quer ver um trecho em Deuteronômio que Deus se preocupa com o povo dele? 22:8. Deuteronômio 22:8. A gente está sem... porque eu tô no meu computador, tá? O computador deu problema. Ó, Deuteronômio 22:8
vai falar assim, olha irmão, que interessante. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento do sangue inocente, caso alguém caia do telhado, do terraço. Olha que Deus fala, você vai preparar um sobrado? O que você vai fazer? Vai ter a varanda. Faz um cercado nessa varanda, para que ninguém caia lá embaixo e morra. Olha como que Deus se preocupa com o povo dele. Então, ó, quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do telhado, do terraço. O que é um parapeito, gente? É uma grade. Uma grade, né? Aí naquela época era, sei lá, barro, não sei como que era, né? Como que eles fabricavam. Mas existia ali um parapeito. Para que criança não fosse lá e caísse. Quanta gente a gente vê que cai da laje? Empinando pipa. Tivesse um parapeito, não caía. Se enroscava, mas não caía. Então, olha como que ele fala. Para que não traga sobre a tua casa a culpa pelo derramamento. Porque o pai e a mãe é responsável. Como eu brinco sempre, né? Eu sou adulta da relação. Então, se eu sou adulta da relação e eu tenho uma criança que ela é inocente, que ela não tem noção do perigo, eu vou fazer tudo para proteger ela. Igual um bebê. O que a gente faz geralmente? Compra aquelas quinas, aqueles negócios de quina e vai colocando nas quinas, porque ele não tem noção. Ele vai meter a cabeça ali, vai cortar a cabeça, enfim. Então, eu preciso. Olha como que Deus se preocupa com uma família, né? Como ele se preocupa. Então, a gente revela, a lei revela o quê? O coração de Deus para com o seu povo. A preocupação, né? E do capítulo 27 ao 30, a bênção, a maldição, chamada a decisão e a chave frase é escolhei, pois a vida, que é muito conhecido por nós, que é Deuteronômio 28, que vai falar sobre a bênção e vai falar sobre a maldição. Só para os irmãos querem ir lá, Deuteronômio 28. Olha, se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvides a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito será a cidade, bendito será tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros e todo o seu rebanho. E aí continua falando sobre a bênção. Só que Deuteronômio 28 vai falando sobre a bênção. Só que no 15, no 28:15, vai falar: contudo, se não obedecerdes a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que nesse dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na cidade e amaldiçoado será no campo. Então tudo que Deuteronômio 28 até o 14 fala de bênção, Deuteronômio 28 do 15 em diante vai falar sobre maldição. Se não ouvir, é o que, gente? Escolha. Irmãos, é escolha. Nós escolhemos sobre como que nós queremos viver aqui na Terra. É a mesma coisa. Você tem um problema de saúde, de pressão alta, um exemplo. Você vai comer coisa salgada? Você vai comer coisas que, olha lá, Deus está falando. Não, mas, né? Não abusando, né? Oh, meu Deus. Aí se você escolhe, irmão Leandro, qual que vai ser a consequência? A pressão lá na altura. Qual que vai ser a consequência? Muitas das vezes, gente, não tem como. Infarto, derrame e várias outras coisas. Então nós escolhemos e está a decisão nas nossas mãos aonde que eu vou prolongar a minha vida. É bênção ou maldição? Então está na nossa mão a decisão das bênçãos e das maldições, tá? Um exemplo, uma pessoa, ela tem um carro e ela anda feito doida por aí, passa farol vermelho, não tá nem aí, gente. Aí
Aí bate o carro e morre. Vai falar que Deus levou, você viu? Deus levou. Não, Deus não levou, não. Não, Deus não levou, não. Gente, ele quis. Não tem lá quando fala que a pessoa, ela que é um homicídio culposo, quando ela tem intenção, ela teve intenção de se matar. Porque se ela passou no farol vermelho, se ela fez um monte de infração, aí ela capota o carro, quebra o pescoço, morreu. Gente, não foi porque Deus quis. Assumiu o risco, né? Ela assumiu o risco. Ela pode ser que ela não pensou o que ia acontecer, mas ela assumiu o risco. Ela assume o risco. Que pode acontecer com ela ou com outra pessoa. Ou com outra pessoa. Agora a gente pode falar, pastor, que Deus quis que acontecesse aquilo com ela? A gente não pode falar, gente. É negligência. São escolhas. Né? Do capítulo 31 ao 34, aí vai o que, gente? Vamos chegar no final, né? A despedida de Moisés, o encerramento da jornada. Está escrito o quê, João? Iniciado em Êxodo 3, né? Que quando começa lá na sarça ardente, e a preparação da nova geração, né? Então nós vemos aí Moisés, né? Foi um homem muito usado por Deus, sofreu bastante com aquele povo, né? Ingrato, um povo ingrato. Infelizmente a gente vê isso. E João, você desce ali O 3. pra cá, ó. Isso. E qual é a graça em Deuteronômio que a gente vê, gente? A paciência de Deus, a promessa da restauração e a oferta da vida mesmo diante do fracasso do humano. Nós vemos isso em Deuteronômio. Sempre Deus querendo trazer o seu povo para si, tá bom? E o livro deixa de ser apenas leis antigas e se torna uma conversa viva entre o povo de Deus e seu povo. 4. Qual a mensagem central que Moisés deixou? Lembre-se quem eu sou o que sou. Tá? Lembre-se do caminho, eu fiz aliança com vocês e vivam como meu povo. Então Deus ele falou, né? Moisés, mas eu vou falar como? Eu vou falar como que... Vou me apresentar como? Como que eu vou apresentar o Senhor? Eu sou o que sou, Moisés. Lembre-se do caminho, né? De tudo aquilo que eu fiz ali. Eu fiz uma aliança com vocês. A gente vê a aliança que o Senhor fez, né? Uma da parte da aliança é a circuncisão do povo de Deus, tá bom? E vivam como o meu povo. Era um povo sacerdócio real, era um povo santificado, era um povo escolhido para Jesus, né? Para Deus. E o mesmo apelo, irmãos, ele continua até hoje. Né? A gente vê que Jesus ele fala, olha, escolha uma vida, ame o Senhor com tudo que são e ande com Ele. Então, continua, a mensagem de Deuteronômio continua na nossa vida, né? O que mais? Deuteronômio é o livro em que Deus, por meio de Moisés, olha para uma geração prestes a dar um passo decisivo. Achou. E diz, escolha uma vida. Né? Nós vamos ver isso em Deuteronômio. Eis que eu ponho no meio de vós um caminho, a vida e a maldição. Eu, Deus, estou dando conselhos. Siga a vida. Mas aí é um conselho. Aí cabe a nós qual nós vamos seguir. Então são escolhas, tá bom? Faz próximo, João. Os 10 mandamentos, faz próximo. Deixa eu ver. Faz próximo. Ah, tá. Agora, peraí, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Propósito. Tem que lugar. Pelo céu. Faz próximo. Deixa eu ver qual é o próximo. Só pra eu seguir a linha de raciocínio aqui da revistinha. Só tem esses 4. Tá, então vai esse. Tem embaixo, João. Tem embaixo. Embaixo aí, ó. Olha aí. Que eu fiz um pouquinho ontem. Tem hoje alguns e tem ontem. Tem que dividir, né? São mais 3, né? Isso. Só para eu seguir a linha. Ah, cidade de refúgio. E qual é o outro, João? Cidade de refúgio. Ah, tá. Vai, vamos nesse aqui.
Irmãos, quais são os principais pontos do livro de Deuteronômio, tá? A fidelidade de Deus. Mesmo quando Israel falhava, Deus permanece fiel à sua aliança. Isso acontece até hoje. Nós falhamos, nós erramos, né? Nós pecamos, mas Deus, ele é misericordioso. Então nós vemos um povo que falhava, errava, murmurava contra Moisés, contra Arão, murmurava contra Deus, né? Mas aí Moisés, ele lá intercedia pelo povo. Deus falou assim: vou matar esse povo. Senhor, não mata esse povo. O que as outras nações vão falar, Senhor? A nação vai falar: olha, tá vendo o que Deus fez? Não faz isso, Senhor. Tá bom, não vou mais com vocês, vou mandar anjo. Não, Senhor, não queremos anjo, nós queremos a tua presença. E nós vemos um Deus insistente no ser humano. 2, a importância da obediência. Nós lemos lá em Deuteronômio 28. Você obedece, você será abençoado. Você desobedece, é escolha, você será amaldiçoado, né? Então, Deuteronômio mostra que obedecer não era apenas cumprir regras. Qual que é a questão da obediência? É amar. Você obedece porque você ama, não é um fardo. Irmãos, a lei do Senhor não é um fardo para a nossa vida, é um livramento. Sabe que Deus, ele está nos dando. Então, Deus, ele é misericordioso ao extremo. Então, quando ele fala assim, olha, não faça tal coisa, Deus sabe por que nós não podemos fazer tal coisa. Né? Então, isso é você demonstrar amor. O ensino às futuras gerações, né, que os pais deveriam transmitir constantemente a palavra dos filhos, né? Está em Deuteronômio 6, que a gente usa muito em apresentação de criança, que nós ensinaremos os nossos filhos ao deitar, ao levantar, ao caminho, a gente ensinando sempre eles, né? E isso é um dever dos pais, tá bom? Escola dominical de criança é uma ajuda. Ela não pode ser a principal fonte. Nós precisamos fazer a nossa função de pai e mãe, né? O perigo da idolatria, o povo foi alertado repetidas vezes contra deuses pagãos. E o amor e o temor ao Senhor. O relacionamento com Deus deveria envolver reverência, amor e compromisso. Tá bom? E é isso. Aí, irmãos, esses são os principais pontos de Deuteronômio. E agora nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. E eu trouxe até um estudo simples e rápido sobre o porquê nós não guardamos o sábado. Que isso aqui é uma coisa que deixa, né? Tem um ponto aí muito importante, os 10 mandamentos. Né? Então lá em Deuteronômio 20 vai falar sobre os 10 mandamentos. Vocês sabem me dizer, depois desses 10 mandamentos, ele é destrinchado, irmãos. Ó, imagina assim uma vaga, muita coisa assim que vai, como se fosse veias. Eles são destrinchados. Sabem quantas leis? Tem 10 mandamentos. É igual na lei nossa. Não tem lá? Capítulo 1. Aí tem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Capítulo 2, 2.1, 2. Já viram isso? Aí tem os incisos. Aí tem não sei o quê. Tem o capture, tem isso, tem aquilo. Já viram isso? Os 10 mandamentos é a mesma coisa. Sabem quantas leis iniciais foram feitas 10 mandamentos? 630 leis. De 10 mandamentos. Porque há uma necessidade. Se eu falo, não passe farol vermelho, tá, é um mandamento. Aí, vamos supor que a Andressa está passando mal e o marido dela vai socorrer ela correndo. Ele passou o farol vermelho. Aí ele vai justificar, não, é porque ela estava passando mal. Ou ela morria, ou eu ficava no farol. E aí, como que faz? Aí vai fazer uma lei específica. Então, tudo da lei, ela vai vir vários fatores, porque tem vários casos. E cada caso precisa ser analisado individualmente. Então, os 10 mandamentos, ele se destrincha. É 630 ou 33? 613. 613 leis, mas é bastante, né? De 10, o povo foi criativo, né? Então, eles foram bem, né? A gente vê isso. Então, o primeiro, irmãos, porque os primeiros, eles vão falar sobre Deus,
nosso relacionamento com Deus, tá bom? Qual o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Né? O povo sai do deserto, a primeira coisa que faz é um bezerro de ouro. Aí Deus ele fala, olha, você não terás nenhum Deus diante de mim. Aí Deus é só a imagem? Não. Deus é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida e tiramos a prioridade dele, tá? Então, ó, Deus deve ser o centro da nossa vida. Nada pode ocupar o seu lugar. Dinheiro, orgulho, status, vícios e pessoas. Quantas pessoas às vezes perdem um emprego e aí esse emprego tira ele da presença do Senhor? Virou um Deus. Virou um Deus. E uma bênção virou uma maldição na vida dela. Porque sem Deus nós não somos nada. Né? Status. Quantas pessoas, para ter um status, a gente vê até, como a gente pode dizer? Pessoas famosas faz um voto com o inimigo. Para ela ter poder, para ela ter status, para ela ser visada, enfim. Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que se renderam a Jesus e eles eram desse meio e falam sobre isso, né? Aí o segundo é não farás para ti imagem de escultura. Então, além do povo, né, não terás Deus diante de mim, não terás outro Deus diante de mim, não farás escultura. Porque, irmãos, esse povo ele veio da onde? Do Egito. E o Egito era Deus para tudo que era lado. Só nas pragas a gente vê 9 deuses. 9 deuses. Fora os outros, né? Então, como eles estavam sendo desintoxicados, lembrei do detox. Eles precisavam lembrar disso, né? Deus quer um relacionamento verdadeiro, não transforma em coisas materiais, fama ou desejos em ídolos. Nós falamos muito na aula passada sobre isso. O secretismo, tá? Religioso. Por isso que nós não devemos ter nada que nós apalpamos e falando, olha, Deus aqui, né? Vou pegar esse punhado de sal, põe em cada cantinho da minha casa, né? Já a oração forte. Não existe oração forte, não. Existe a oração da fé. Forte é Deus. Né? Ele que é forte, ele que vai fazer. Não, vou levar a vassoura, comprei a vassoura, vou levar a vassoura ungida. No que eu varrer, vai varrendo tudo. Tudo, a inveja, vai varrendo a sujeira também, enfim, né? Nós não podemos ter isso. Tá? Esse secretismo, é pra lá pra fora. Nós somos crentes, nós confiamos em Jesus e a obra dele é completa. A gente não precisa ter uma rosa ungida em casa. Isso é interessante porque, irmãos, a gente precisa observar o que acontece no nosso meio, né? Muitas igrejas, eles pegam menorá, que é aquele candelabro lá, coloca, réplica da Arca da Aliança, coloca, aí usa o quipá, usa não sei o quê. Então, você percebe que hoje, muitas igrejas evangélicas, eles vão, né, aderindo a esses costumes, e a gente precisa observar isso. Observar. Até na mesa da Santa Ceia, tem gente que coloca o candelabro, né, para enfeitar. Só que a gente não está no tempo da lei. E assim, a gente não pode pegar objetos e ali pôr como uma lembrança de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Isso não é bíblico, né? Nós estamos aprendendo aqui hoje. E não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Carlos trabalhou com uma família judia, perto de uma família judia, eles não falam o nome de Deus por qualquer coisa. Eles têm isso aqui como uma regra. E aí hoje a gente vê, né, qualquer coisa, as pessoas põem o nome de Deus. Até usam o nome de Deus em brincadeiras, né? Teve uma vez que eu estava vendo no YouTube um stand-up cristão. E eles estavam marcando, vendendo ingresso para fazer na igreja. E aquilo, gente, eu não aguentei. Meu Deus, eu não aguentei. Eu não sou de comentar nada, mas eu coloquei nos comentários, eu falei, que absurdo. Aonde que a igreja brasileira chegou? Pegar a igreja, pegar o púlpito, não que o púlpito é santo, ninguém pode entrar, ninguém pode pisar. Mas pegar uma igreja, sabe, sendo que a Bíblia fala, olha,
observai, né, e toma cuidado com os teus pés quando entrares na minha casa, para fazer stand-up de brincadeiras com coisas sagradas para o povo dar risada. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Gente, pelo amor de Deus, o nome de Deus ele é sagrado. Há estudos, né, de historiadores que quando as pessoas os escribas, eles iam escrever o nome de Deus, eles lavavam as penas das canetas para escrever o nome de Deus. Alguns tomavam banho na hora de escrever o nome de Deus. E a pessoa hoje pega o nome de Deus e faz piada no nome de Deus, faz e ri. Irmãos, a gente não pode estar misturado nesse meio, não. Nós não podemos, não. Quantas brincadeiras, né? Às vezes as pessoas se reúnem e contam alguma coisa que aconteceu na igreja, que foi engraçado, e ali começa, sabe? A Bíblia vai dizer pra gente não se assentar na roda dos escarnecedores. E isso está escarnecendo o nome de Deus. Né? Então, olha pra você ver, e o povo judeu, e o cara dele falava assim, gente, quando eles vão falar o nome de Jeová, quando eles vão falar o nome de Deus, é uma coisa tão assim, eles têm uma reverência. Eu não estou falando que a gente precisa ter essa questão, porque nós temos livre acesso, mas a gente precisa tomar cuidado como que a gente está se referindo a Deus, né? Uma vez lançou, o que a Xuxa lançou uma música? O cara lá do céu, lá de cima. Sabe, o cara. Jesus é o cara. Se a gente for pensar bem, Jesus é o cara, né? Então assim, a gente precisa tomar cuidado sobre isso, né? Lembra-se do dia do sábado para santificar, tá? Mais que um dia é o princípio do descanso, comunhão e equilíbrio. Pare, descanse, renove-se, priorize Deus e a família. Eu vou falar sobre isso, tá bom, irmão? O porquê nós, hoje, igreja, nós não guardamos o sábado, tá? Então a gente vê que no sábado, por quê? O povo não era escravo? O povo não tinha descanso. Então Deus está falando assim, olha, eu sou o seu descanso. Vocês podem descansar, vocês precisam descansar. E, irmãos, a gente está numa época que as pessoas falam assim, acorde enquanto todo mundo dorme, faça enquanto todo mundo tá, né? As crianças, eu vejo as crianças super estimuladas nas escolas, elas não param. Gente, a gente que é pobre, a gente põe no CCA, depois vai pra escola. O rico, o que ele faz? É balé, é judô, é inglês, é não sei o que, é academia, é aula de não sei o que, vai pra escola, depois vai fazer não sei o que, depois vai ver música clássica. A criança não descansa. A criança não descansa, ela não tem um minuto de paz, de sossego, de parar e o cérebro processar tudo aquilo, né? Aí nós, adultos, o que a gente faz? Acorda de manhã, vai trabalhar, chega em casa, vai lavar roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o que, papapá. Enfim, várias coisas e a gente não consegue descansar. E Deus, ele tá falando isso, olha, você precisa descansar. Então, como o povo lá, ele não tinha essa questão do descanso porque eles eram escravos, Deus falou assim, olha, eu vou estipular aqui um dia para vocês descansarem, para vocês me adorarem, para vocês aprenderem. E aí, esse dia vai se transformar no tempo da graça, que Jesus é o nosso descanso. Que nós precisamos descansar em Jesus, tá? 6. Acho que tá pra cá. O 5. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento como promessa na Bíblia. Para que te prolongues os dias na terra. E é interessante, né? Para que te prolongues o dia na terra. E a gente vê muitas pessoas, muitos jovens, muitos filhos, que às vezes perdem suas vidas cedo porque não honraram, não ouviram pai e mãe. Né? A gente vê aí notícias e mais notícias sobre isso. Honrar, respeitar, cuidar, agradecer, valorizar a família, né? Aí vai lá falar, em Pedro fala sobre isso, né? Pedro vai nos dizer muito sobre isso, né? Os filhos honrarem. Não matarás, né? Jesus ensinou que o ódio, a violência, o desprezo, a palavra que ferem também matam. Promova a paz, cuidado e amor ao próximo. É tão interessante que Jesus fala assim, eu não vim tirar a lei.
Ao contrário, eu vou enfatizar mais essa lei. Aí ele fala assim, olha, lá em Deuteronômio está falando, não matarás, mas eu digo, aquele que chama seu irmão de burro, está cometendo o mesmo pecado. Aí fala, não adulterarás, mas aquele que olha para a mulher com malícia, está pior do que essa pessoa. Porque aqui, a gente tinha que ver a pessoa fazendo. E Jesus revelava o quê? O coração. Né? Aí, é que eu não trouxe minha Bíblia física. Mas eu estava estudando sobre esse trecho da Bíblia. Então, Jesus, Deuteronômio, ele vai falar muito assim, não faça o errado. E Jesus faça o certo. Faça o certo. Não é só não fazer o errado, mas você precisa fazer o certo. Né? Não adulterarás. Qual é o ensinamento de hoje? Ensina fidelidade, pureza e compromisso. Valorize relacionamento sincero e respeito emocional. Não furtarás. Né? Vai além de não roubar objetos. Seja honesto no trabalho, no negócio, nas palavras, no tempo e na responsabilidade. É isso que Jesus fez. Não é não fazer o errado. Você precisa fazer o certo. E às vezes a gente fala assim, mas eu não roubo. Mas você rouba tempo no serviço. Né? Rouba caneta. Irmão, Deus que me perdoe. Pensa numa pessoa que leva a caneta de todo mundo, só eu. Minha coordenadora falou que vai colocar o nome dela nas canetas. Porque quando ela veio com a caneta dela... Mas é costume. Professor tem isso, viu? Professor, onde que passa, pega a caneta e não devolve. Mas, né? Aí, eu não roubarás. Não roubarás. Segura a caneta aqui. Eu vou pegar a Mas aí entra a intenção, né? Mas aí também entra a intenção. Mas é porque assim, gente do céu, eu ando muito à escola, né? Aí eu vou na sala, empresta a caneta? Aí eu ponho no avental e vou embora, gente. Eu esqueço, mas depois eu saio distribuindo, tá? Só que eu não sei se eu distribuo a certa pra todo mundo, que é tudo igual, né? Mas onde que eu vou, eu levo a caneta do povo, mas depois eu devolvo. Mas a gente também ser honestos, irmãos, no trabalho, tá bom? Nos negócios, nas palavras. Antigamente, a pessoa só falava. Hoje não, infelizmente, né? Antigamente era assim, se você falava, pronto, você confiava naquela pessoa, vendia um terreno. Palavra de homem não faz curva, né? Palavra de A lei está falida. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é o ensinamento de hoje? A mentira destrói. Fale a verdade, seja justo e responsável em suas palavras, inclusive em redes sociais. Gente, a gente vê muito isso hoje. Como as pessoas têm o poder de denegrir a imagem de alguém. Como as pessoas têm. E a rede social, ela virou um negócio assim, parece que filho sem pai e mãe. Por quê? Ao mesmo tempo que aquela pessoa está sendo exaltada, vamos dizer assim, se acontece alguma coisa, as pessoas derrubam aquela pessoa com as palavras, né? A gente vê isso muito, né? Nossa, tá muito forte isso, a gente precisa tomar cuidado, porque casamentos podem ser destruídos com fofoca, com mentira, né? Filhos podem apanhar por causa de acusações. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, muito cuidado, sabe? As nossas palavras precisam ser verdadeiras. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem gente que mata com a verdade. Isso. Mata com a verdade. Com a acusação, mesmo né? sendo a verdade, mas pensa que pode ser dita a qualquer momento, de qualquer hora. A gente qualquer vê forma. isso até em questões assim. Teve um caso, né, de uma mulher que ela apanhou, né? Ela parece que na rede social colocou a foto dela, mas não era ela. Aí ela foi lixada pela população. E depois descobriram que não era ela. Ela era parecida com a pessoa. Foi no Rio de Janeiro um caso assim? Eu vi um no Rio de Janeiro assim. Então, olha pra vocês verem, Uma gente. foto, né? Por causa de uma foto. A gente tem que tomar... já quase perdeu o emprego por causa disso. Quem? Um professor da minha escola. A sobrinha dele falou que ele tinha batido nela. Ele tinha tido uma briga de família. Postou foto dele. Postou um monte de vídeo falando dele. E ele quase perdeu o emprego por causa disso. Gente, isso é muito sério. A rede social tem que tomar muito cuidado. Não cobiçarás. Ensinamento para hoje. A comparação gera inveja e ingratidão. Tenha um contentamento, gratidão e confie no tempo e propósito de Deus para você. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque hoje a gente está na era da comparação.
E a gente precisa tomar muito cuidado. Vou frisar de novo, rede social. Você vê... Eu tenho uma amiga que ela me mandou uma foto da asa do avião. E depois ela mandou a foto da ex-amiga dela da empresa, que estava assim, feliz, estou viajando, Ceará me aguarde. E aí ela mandou assim, será que eu tô sendo ingrata? Eu tô triste quando eu vi essa foto. Eu fiquei triste quando eu vi essa foto. Porque será que eu fui fraca de sair da empresa que eu estava ganhando bem? E agora eu não tenho mais essa condição? Aí eu falei assim, vamos por parte. Primeiro, uma foto e um mês de férias não vai definir o que essa pessoa passa nessa empresa o ano inteiro, se estressando, quase tendo burnout. E outra, foto de avião eu consigo mandar na internet. Corto e colo lá que eu estou viajando. E aí eu comecei a frisar tudo que ela me falava de ruim da empresa, como que ela estava ficando, como ela tinha crises de ansiedade. E aí eu comecei a frisar, você lembra daquele dia que você me falou uma coisa? Você me lembra daquele dia que você falou que passou mal, teve que tomar remédio? Você lembra daquele dia, não sei o que lá? Aí ela falou assim, nossa amiga minha, obrigada, porque você veio me lembrar, eu já não sinto mais nem saudade dessa empresa. Então a comparação, tem um vídeo na internet muito legal do Instagram, que mostra as pessoas tirando foto e o que elas fazem. Logo em seguida, tipo assim, o cara ele tira foto na academia, mas ele vai na academia, ele tira uma foto e ele não se exercita, ele vai embora. Aí tem um do cara tomando um suco, aí gostoso suco, ele joga fora o suco porque é ruim. E aí um amigo vai vendo o outro e vai tirando foto também, e um vai copiando o outro em realidades que eles não estão vivendo. E aí mostra a vida perfeita do Instagram e mostra, aí você olha e fala, meu Deus, que vida perfeita. E Aline, você olha, ai meu Deus, essa menina, que pele, nossa, meu Deus, que casa, ela tá numa piscina, ela não sei o que lá, eu não tenho nem um tamborzinho pra tomar banho, e vai. Aí, irmãos, quando você vai ver, você tá com inveja. Quem sentiu isso? Asaf? Asaf. Ele quase se perde na inveja. Se eu não me engano, Salmo 24, se eu não me engano. E ele fala, Senhor, por um momento eu senti inveja do ímpio, porque o ímpio tem e eu não tenho. Mas ele, ao mesmo tempo que ele sente inveja, ele cai em si e fala, opa, peraí, eu preciso voltar à minha realidade. Enfim, pronto. Coração. 8h30. Meu Deus. Vamos lá. Vamos pro sábado. Vou explicar um pouco do sábado. Pronto, vamos lá. Irmãos, eu vou falar rapidinho aqui sobre o sábado, porque a gente não precisa guardar o sábado, tá? Possa ser muita dúvida de muitas pessoas. Porque teve gente que já me falou assim, ué, se o sábado tá nos 10 mandamentos e eu só tenho que guardar 9, por quê? Então eu não posso, sabe? Então eu posso infringir o primeiro, o segundo, o terceiro? Eu posso, porque o sábado não... Né? E as pessoas ficam com isso na cabeça. Então eu queria trazer aqui de uma forma bem rápida, tá? O exemplo bíblico. Jesus, em primeiro lugar, Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso, tá bom? Exemplo, vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O verdadeiro descanso não está apenas em um dia específico, mas em viver em Cristo. Qual é o exemplo de hoje? Uma pessoa pode descansar em Deus mesmo trabalhando no sábado, desde que viva em comunhão, oração e fé. Sobe, João. Sábado era uma sombra de algo maior. O exemplo bíblico, ninguém vos julgue pelo comer, beber ou por causa dos sábados. Colossenses 2, 16, 17. Ah, tá, é 12 ali, né? Irmãos, ninguém vos julgue pelo comer, beber ou por causa dos sábados. Porque quando Colossenses, né, que é Paulo que escreve Colossenses, por que ele falou isso, né? Pelo seguinte, a igreja estava sendo formada. A igreja estava ali no início. Então eles eram judeus, que eles estavam no tempo da lei, e agora eles estão no tempo da graça. Você imagina a confusão? Gente, dá confusão, até aí nós ia dar. Eu não julgo esse povo que estava ali na
lei, eu não julgo Paulo. Paulo, quando vai lá matar os cristãos, eu não julgo ele porque ele acha que estava cumprindo a lei. Ele estava fazendo uma coisa errada, mas na cabeça dele estava certo, porque ele sempre aprendeu que amarás o Senhor teu Deus como e não terá outro Deus além de ti. Então ele fala, vem um Jesus que fala que é Deus? Não, eu vou matar. Então assim, gente, até mudar totalmente é a mesma coisa uma pessoa que vem do mundo. Até ela ser limpa, até ela ser transformada, até ela entender, né, o porquê de certas coisas, demora. Então o cristão lá daquele tempo, ele tinha que absorver todos os ensinamentos novos, né? Tirar aquela coisa da lei, de tradições, porque existia uma nova vida, uma graça. Nós estávamos no tempo da graça, né? Já não ia ter mais o templo, não ia ter mais o sacerdote para fazer um sacrifício, mas ele tinha livre acesso. Então você imagina, ele aprende a vida inteira sobre isso. Aí vem um homem que fala, não, olha, agora é livre acesso. Até ele absorver isso, até entrar na mente dele. E, irmãos, leva tempo. E às vezes a gente julga, né? Até uma pessoa mesmo que vem do mundo, com usos, com costumes, sabe? Tem pessoas que vai, mas tem pessoas que vai ser tratadas. E a gente precisa, né? Aquele que é mais forte espiritualmente, aconselhar, acatar, trazer para perto essa pessoa e ajudar ela a ser tratada, tá bom? Assim como placas apontam um caminho, o sábado apontava para o descanso espiritual que existe em Jesus. Então Jesus é o nosso descanso. Pra cá, João. É a salvação, né? Lá embaixo, né? A salvação. A salvação não vem pela guarda de dias, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa salvação, ela não vai vir se a gente cumprir A, B, C, ela vem pela graça. E você faz o bem porque você é salvo, ou você é salvo porque você faz o bem? Nós fazemos o bem porque nós somos salvos, e isso nos alegra. Então eu não vou fazer o bem para ser salva. Eu vou fazer o bem porque eu sou salva, Cristo mora em mim, o amor de Deus mora em mim, e isso me traz alegria. E eu estou imitando Jesus, tá bom? Então a salvação, ela vem pela fé. Aí pra cá, João. Lá o 6, né? Aí lá em cima o 2. 3. Tá, estudou pra lá, né? É que ele tá assim, né? Ele tá assim, tá bom. O 2. Jesus mostrou que Fazer o bem é mais importante que regras religiosas. Jesus curava no sábado. Ali, se fazer bem aos sábados, a gente vê, né, que quando Jesus cura lá, aí as pessoas vão pra cima dele, os fariseus, os saduceus. Aí ele fala, e aí? Se uma ovelha, se um animal seu cair no buraco, você vai deixar ela lá? Ou você vai tentar salvar esse animal? Com certeza ele ia salvar o animal. Agora eu não posso fazer bem no sábado? Eu não posso curar no sábado? E aí Jesus mostra que a pessoa, ela era mais importante do que um dia, né? Então isso quer dizer o quê? Era uma pessoa religiosa, né? E Jesus não nos ensina a ser religiosos, nos ensina a amar, né? A fazer o bem. Ensinamento atual, misericórdia e amor ao próximo vale mais do que um ritual e tradição. É a mesma coisa, irmãos. Se fosse assim, os médicos não iam trabalhar no sábado, pastores não iam ministrar no sábado, não ia ter nada no sábado para nós, tá bom? Mães também não iam cuidar todos os dias dos seus filhos. A gente já tem um descanso, né? E o amor e o cuidado não param por causa de um calendário. A igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana estavam nós reunidos para partir o pão, tá bom? Então, para nós, o primeiro dia da semana é o domingo, tá bom? Aonde que Jesus ressuscitou. Sobe, João. Deixa eu ver o que está lá em cima. O princípio do descanso continua importante. Separar tempo para Deus e a família, ter comunhão com a igreja, descansar na correria e cuidar da saúde física, emocional e espiritual, viver com equilíbrio, gratidão e contentamento. O que a Bíblia ensina sobre isso? Primeiro, Jesus, ele cumpriu a lei. Tá? Depois, o sábado era para o povo de Israel como sinal de aliança. A nova aliança não é baseada na lei, mas na graça.
Em Cristo somos livres para servir a Deus todos os dias. Qual é o versículo-chave? Está lá em Marcos 2:27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Tá bom? O que mais? Jesus ele cumpriu a lei, o sábado apontava para Cristo, o descanso agora é espiritual, a salvação vem pela graça, o importante é viver em santidade e comunhão com Deus todos os dias, tá bom? Ô João, passa aí, que nós estamos... Não, passa mais um. Cidade de refúgio. Eu ia falar sobre a cidade de refúgio. Deixa eu ver aqui. Irmão, nós vamos falar sobre a cidade de refúgio. A cidade de refúgio, o que ela era? Ela era uma cidade que, se alguém cometesse algum crime que não fosse intencional, porque lá na lei, Andressa, está falando assim, se você matar alguém a facada, você tem que morrer a facada. Essa era a lei. Mas vamos supor que você está andando com uma faca porque você vai cortar o mato e você tropeça e infelizmente tem alguém deitado ali. Você matou aquela pessoa, mas não foi intencional. Você teria que ser morta? Ia para a cidade de refúgio, tá bom? Então era uma proteção determinada por Deus. A cidade de refúgio, irmãos, ela era uma estabelecida por Deus para proteger quem matasse alguém sem intenção, acidentalmente, tá? Então era uma cidade, eram 6 ou era 7 cidades, eu ver ali. 7, Marcos, ou 6? 6 cidades, né? Então eram vários lugares, irmãos. É como aqui, vamos supor, tem UPA do Vera Cruz, tem UPA lá de tem UPA lá de Santa Amaro, tem UPA lá do Socorro, tem UPA ali, são vários UPA. Então, né? Você deu uma dor, você tá morando aqui, você não vai lá para Santa Amaro, você vai correndo lá pro Embamirim. Então a cidade de refúgio, existiam 6 cidades espalhadas, tá bom? Se alguém matasse alguém sem intenção, viu? O que ele fazia? Essa pessoa, aí lá tá falando, se você matou, você morre. Mas foi sem intenção, ela não quis matar. Aconteceu um acidente. Entrou na frente. Entrou na frente do boi. Foi da carroça. Entrou na frente. Né? Aí o que acontece? Eram lugares de refúgio para que as pessoas não fossem mortas antes do julgamento justo. Por isso que a lei, ela se destrinche, ela vai se destrinchando assim, em 613 leis. Porque existem ocasiões, existem situações que a gente não pode pegar a mesma régua e medir todo mundo. E a gente tem essa mania, quer medir todo mundo com a mesma régua. Quer medir uma situação, várias situações com a mesma régua. E existem situações e situações. Tem coisas que você vai individualmente, vai pensar, vai analisar, que não é igual o caso de outra pessoa, né? Então era isso. Qual é a base bíblica? Deus deu essa ordem a Moisés no deserto, parte do sistema da justiça estabelecido por Israel. Irmãos, a maioria das leis brasileiras, estrangeiras, elas são tiradas dos 10 mandamentos, tá? Dos 10 mandamentos. No Brasil não. Aquele carequinha lá não tem nada de 10 mandamentos. Não tem nada. Mas antes do carequinha existia outro. Então aí também existia outro. No Brasil não. Ei, irmão Leandro, existia um cabeludo. Esse carequinha existia, né? Mas as leis, a maioria das leis norte-americanas e vários outros países foi tirado dos 10 mandamentos, tá bom? Qual é a base bíblica? Eu já falei, né? Tá lá em Números, tá? 35, 9 até o 34. E tem Deuteronômio também, essa história. Bem bacana, bem legal. Tá bom? A gente vê Deus cuidando de um povo, né? João, vai. 3. Quem podia fugir? Quem matasse alguém sem intenção. Não valia para assassinos ou pessoas injustas.
Ao fugir, a pessoa deveria permanecer na cidade até o julgamento dela. Porque existia um julgamento para ver se realmente foi sem intenção, foi sem querer, se ela não está mentindo aí, de repente ela fez porque ela quis. Como funcionava? A pessoa fugia e entrava na cidade de refúgio. Ela era recebida e protegida pelos líderes da cidade. O caso ele ia ser investigado. Se fosse inocente, sem intenção, ela permaneceria protegida. Aí, se ela fosse culpada, né, ela era entregue ao vingador do sangue. Então, não é bagunçado não, tá? Não é assim bagunçado não. Tinha justiça, tinha investigação, né? Como, aí lá, né? Aonde eram, né? Eram 6 cidades de refúgio, tá bom? Então, era Guedes, na Galileia, Siquém, Efraim, em Judá, no deserto, em Gileade e em Nazã. Olha que legal, né? Então tinha vários porque eram lugares grandes, espaçosos e precisava, né? O significado. João, vem pra cá agora. Ah, tá. Pera. Princípios ensinados. Deus é justo e misericordioso, igual eu falei. Existia a lei, mas para a lei funcionar, existiam algumas questões. E essas questões tinham que ser julgadas individualmente, né? Ele protege os inocentes, garante julgamento justo, impede a vingança e o derramamento do sangue justo. Uma cidade de refúgio para que nela fuja o que matar alguém sem querer. Irmão, nós vemos isso, que Deus é justo, misericordioso, protege o inocente, garante julgamento justo. Infelizmente, a gente não vê isso nos governantes, a maioria, né? Quem deveria nos proteger, muitas vezes não nos protege. Quem deveria julgar com justa justiça, isso mesmo, não faz. Para não ser julgado, né? Enfim, infelizmente, irmãos, a gente vê isso muito em conselho tutelar. Quantas crianças muitas vezes sofrem coisas porque o conselho tutelar foi negligente? Quantas mulheres morrem na mão de homens porque, às vezes, numa delegacia de mulher, ela não foi atendida e não foi acolhida para que não acontecesse algo com ela. Então, a gente vê muitas injustiças, né, no Brasil. Nós vimos na pandemia, quando faltou oxigênio, quantas pessoas estavam roubando cilindros de oxigênio e vendendo, e pessoas morrendo sem ar para respirar. Eu fico pensando como que um ser humano desse dorme sossegado em sua cama, sabendo que ele matou tantas pessoas. Porque ele matou. Se ele era responsável por entregar cilindros de oxigênio para a população, ele não entregava, ele vendia, fazia barganha, quem pagava mais, ele matou muita gente. Nós vemos isso. E outras injustiças, né? Volta lá, João. Irmãos, isso aqui é muito interessante. 8 para cá, João. 7 não? 7 sim. 7 sim. A cidade de refúgio aponta para Jesus, nosso refúgio seguro. Nele encontramos perdão, proteção e justiça. O 8. Olha, irmãos, que interessante. Não era liberdade total. O refugiado deveria permanecer na cidade, só sair após a morte do sumo sacerdote, o símbolo de Jesus. Ele só poderia sair da cidade quando o sumo sacerdote que estava regendo ali morresse. Como que foi a nossa expiação pelos nossos pecados? Jesus teve que morrer. Quando Jesus morreu, veio a graça, veio o amor, veio o perdão. Então tudo isso simbolizava Jesus, mostrar o cuidado de Deus com as nossas vidas e com a justiça. O resumo: a cidade de refúgio mostrava como Deus valoriza a vida, oferece proteção ao inocente e busca justiça. Elas apontavam para Cristo, nosso refúgio eterno, onde encontramos graça, perdão e segurança. Que coisa linda! Ele só podia ir embora quando o sumo sacerdote morria. E aí era julgado e aí ele não era mais condenado, né? E a gente vê isso em Jesus. Tem mais algum, João? Já deu, né, irmão? Já deu? Não, ainda não. 13. Os 10 mandamentos, irmãos, sobre Jesus, citar o número
Jesus fala lá, na tentação do deserto, ele tira de Deuteronômio. O diabo, ele tira de Salmos, ele tira de Deuteronômio, mas Jesus, ele combate ali, né, a tentação do pão, a tentação da presunção e a tentação da idolatria. Então, ele cita Deuteronômio. Então, Jesus conhecia e reconhecia esse livro como a palavra do Senhor, tá? Ah, mas aí também, irmãos, a gente tem que tomar cuidado porque o diabo também conhecia, tá? Salmos 91, conhecia a palavra também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas seitas e heresias, elas não citam trechos da Bíblia, né? Elas pegam um texto sem o contexto e ali ela forma a doutrina dela. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque texto sem contexto vira pretexto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o diabo ele fala assim, não, você está com fome, olha como o diabo é, né? Qual foi a primeira tentação? Pão. Você imagina um homem 40 dias sem comer? A primeira tentação falou assim, eu vou pegar um ponto fraco dele. Ele pensou, né? Jesus tinha um ponto fraco. Ele está 40 dias sem comer. Ele apareceu com um pão lá. Ele vai comer, que é uma beleza, porque ele está com fome. Aí ele fala assim, olha, faça com que essas pedras se transformem em pão. Você não é poderoso? Deus não é poderoso? Aí quando Jesus fala, né? Não só de pão viverá o homem. Então, Jesus, ele combate com a palavra, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo também rebatia com a palavra. E aí a gente precisa analisar, ser crente bereano, para a gente ver até onde é verdade aquilo. Nós estamos aqui para quê, irmãos? Qual é a intenção de um curso de teologia? Nós sermos baseados na palavra, firmados na verdade, para combater essas heresias, né? Aquela igreja... E eu acho que é Cidade de Refúgio o nome da igreja. Cidade de Refúgio. Cidade de Refúgio. Ele pega o texto, olha, pega a Cidade de Refúgio, que fala sobre Jesus, e tem uma teologia de homossexualismo. É igual arco-íris, né? O arco-íris. Então, vocês imaginem, irmãos. E aí, um dia eu estava vendo, né? Eu gosto de ver essas coisas, de estudar. A entrevista desse pastor dessa igreja. E ele falou assim, olha, quando vocês vêm para a nossa igreja, nós temos um curso, não sei de quantas semanas, que baseado na Bíblia, mostra que o homossexualismo não é pecado. Eles dão um curso bíblico. Que eles tiram versículos da Bíblia para dar um curso para falar que o homossexualismo não é pecado. Aí vai pro hebraico, vai pro grego, vai não sei o que, roda e volta. Para quê? Para que as paixões deles não sejam sacrificadas por amor a Cristo e que eles tenham uma vida como Deus assim os criou. Então nós temos que tomar muito cuidado. E Jesus rebateu o diabo com a palavra, mas o inimigo também usou a palavra. A gente precisa tomar cuidado, né? É igual um versículo que a gente usa muito. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Mas você já viu os anteriores? Sei passar fome, sei estar vestido e estar nu, eu sei apanhar, também sei quando as coisas estão boas pra mim. Mas aí a gente só se baseia no todas as coisas eu posso. Levanta a mão, fala aí. Mas você vai todas as coisas poder quando não tiver o pão para comer? Você vai glorificar o nome do Senhor quando cessar todas as portas? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então Jesus usou a palavra e ele usa todas em Deuteronômio, tá bom? Jesus também vai usar Deuteronômio para quê? Para falar sobre questões assim, quando ele fala, né? Eu já citei isso aqui. Ah, não matarás, mas também se você disser raca, raca e louco, é pior do que matar. Aí Jesus vai falar, olha, a intenção do coração também está valendo. Porque as pessoas estão julgando, né, os fariseus, pela conduta, mas eu estou vendo o coração. Quando fala do adultério, está falando lá a questão o quê? Que eles só eram julgados quando eles eram pegos.
Mas Jesus está falando, se você tem uma intenção no seu coração, olha para alguém e há uma intenção, você também está adulterando. Então a gente precisa tomar cuidado. Então Jesus vai falar sobre isso. E ele usa o Deuteronômio, tá? Ele vai falar sobre o quê? O cuidado com os pobres, né? Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Não vai existir, sabe? Tem uma igreja que fala que se você é pobre porque você está pecando, tem alguma coisa errada, você precisa ser rico. Mas não vai nunca deixar de ter pobre na terra. Nós vamos existir ainda. Tenha fé em Deus que nós vamos existir. Né? Nós vamos existir ainda, irmãos. Né? E vai dizer sobre isso. Tá bom? Marcos, quer completar mais alguma coisa? Vem aqui completar mais alguma coisa? Não? Lá na página 70, irmãos, pra gente terminar. A morte de Moisés. Como parte da recompensa por sua fidelidade, Deus permite a Moisés contemplar a terra prometida do topo do monte Nebo. Mas por sua desobediência, no incidente das águas de Meribá, não se lhe permite entrar naquela terra. Demonstra que, embora Moisés seja libertador, não é o libertador por excelência, pois não pôde alcançar para o seu povo a vitória final. Irmãos, essa parte aqui até me pegou. Se Moisés, Deus não esconde o corpo de Moisés, vocês acham que Moisés ia virar o quê? Um Deus. O povo ia adorar Moisés. Deus ele fez isso para livrar o povo da idolatria. E quando Deus não permite que Moisés entre na terra prometida, ele está falando assim, ó, você libertou, mas você não é maiorzão, não. Então eu vou provar que eu tenho domínio sobre todas as coisas. Você vai olhar, mas você não vai entrar. Né? Mas ele ganhou uma recompensa muito boa, e eu acredito que nós veremos ele ali no céu, né? Ele não viu uma terra carnal, física, mas ele ganhou uma terra bem melhor, né? Que é a Cidade Santa. E existe um texto que é intrigante também, que é quando Jesus tem a transfiguração lá no monte, e Moisés aparece ao lado de Cristo na transfiguração, né? Moisés aparece no lado de Cristo e Elias, mostrando a lei e os profetas, né? E os profetas. Né? Então a gente vê, Moisés ele realmente é uma figura muito importante, foi um homem significante para a sua época, foi o grande libertador, né? Por causa do povo, irmãos, foi por causa do povo, o povo fez Moisés não entrar na terra prometida. Mas também, pastor, desculpa até como não, pode falar. Eu vejo Moisés como, quando ele não entra ali, Deus está mostrando para todos também que o importante não é a terra. A terra ali é uma promessa, mas o que Deus tem é maior do que a terra. É muito além. Se a gente sonhar com as coisas de Deus, somente que Deus vai me dar um casamento, vai me dar uma casa, vai me dar uma coisa aqui na terra, eu já perdi a visão de todo o reino de Deus. Isso. Eu acredito que a gente até, Deus permite que a gente sofra, irmãos, porque se a gente fica de boa aqui, o que é ir pro céu? Tá tudo bem? Né? Então a gente passa nossos perrengues, nossas situações, e pra gente se conscientizar que, como está escrito em Apocalipse, né? Haverá um lugar que não haverá choro, não haverá doenças, não haverá tribulações, né? Não haverá mais dores, né? E a gente precisa estar neste lugar e a gente precisa almejar esse lugar. Qual a mensagem para hoje? Está no 71. Deuteronômio foi direcionado especificamente para uma geração mais jovem de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Entretanto, transmite princípios e verdades teológicas eternas e adequadas para a igreja e o mundo de hoje. Aquela nova geração de israelitas serve como modelo do povo de Deus em todos os tempos. Nós, a exemplo deles, somos um povo com um passado em que Deus agiu para a nossa salvação e revelou sua vontade para a nossa vida. Mas não basta possuir orgulhosamente uma herança de fé, que é o que o pastor falou agora. Precisamos também nos dedicar pessoalmente a Deus hoje. Por fim, nós, a exemplo deles, somos um povo com um futuro que depende da nossa fidelidade contínua a Deus. Amém? Amém. Vocês querem? Irmãos, tem prova, hein? Meu Deus. Vocês vão levar. Vai levar, né, irmão? Sim, sim. Bom?
façam com... Tem a revistinha aí, tá? Tem revistinha. Não vai usar o chat GPT. Será que alguém vai usar? Será? Fala aí, ó. Também vai ser entregue a nova revistinha. Tá bom? Vai ser entregue a nova revistinha. Quem não pagou, pague também. Pague. Quem não fez o Pix? Quem não fez o Pix, faça. Tá certo. Coisa linda essa prova, hein? Coisa linda essa prova. Prova de PG. Olha essa prova. Eu sugiro que os irmãos façam de lápis. Faça de lápis. Quem sabe aí a professora dá uma colher de chá para as respostas no grupo. Eu vou, do professor fez. Depois de uma semana ela faça isso de bom coração. Vou esperar até os 49 se eu fizer. Porque o tempo é o que eu não tenho. Pastora, o comprovante das revistinhas a gente manda no grupo ou manda na... Pode mandar direto pro pastor Cândido. Quem não tiver o pastor Cândido, pode mandar pro Marcos. Ah, tá bom. Tá bom? Muito carequinha abençoado. Vamos falar sobre trindade? É cristologia, né, tipo, não? Cristologia E Pentateuco. E pneumologia. Cristologia. Faltou alguma coisa? Tem mais lá. Quem mais aqui? Gostei desse cabeçalho aqui, dessa prova. Glória. Deus maravilhoso. Irmãos, rapidinho aqui, ó. Foca aqui de novo. Bora lá. Quero agradecer a oportunidade, tá? De estar aqui ministrando essas aulas. É igual eu falei, ninguém sabe muito, sabe demais. Nós estamos aqui para aprender juntos. Vocês têm alguma dúvida dessa lição ou das passadas? Tem alguma dúvida? Não? Fale agora o caso para sempre. Brincadeira, pode mandar lá no grupo. Eu vou mandar esses slides hoje, tá? Lá no grupo, vou mandar. Quem quiser, né? Acessar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Quer falar alguma coisa, Marcos? Faz o Pix? Faz o Pix? Oi, irmãos, a gente brinca assim, mas o que acontece, né? Como é tirado do caixa da igreja para pagar lá o instituto, a gente tem que receber para recompor o caixa da igreja, né? Para os irmãos que não estavam aqui, não sabem, mês que vem nós vamos aumentar R$1.000 a parcela do nosso boleto da igreja. Então, cada vez mais, né? Agora até o final, até 2027, setembro, se eu não me engano, vai ser R$5.000. Então, aí a gente precisa honrar com esse compromisso para não pesar no caixa da igreja, para não ser tirado mais um valor no caixa da igreja. Parece pouco, R$30, mas se 10 pessoas não fizerem, já é R$300 a menos, né? Naquele mês, tá bom? Aí vocês mandam pro Marcos ou pro pastor Cândido. Ô pastor, vem fazer a oração final aqui. Amém. Se tiver alguma dúvida, tá, irmãos? Pode me chamar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bênção, hein? Quem foi edificado hoje, diga amém. Amém. Eu também, que coisa linda, né? Vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio. É uma coisa que a pastora estava falando aqui, Deus estava ministrando no meu coração. Tem alguns assuntos que é falado nessa lição sobre Moisés, o povo mais antigo, que você tem que entender o contexto daquela época. Porque às vezes a gente fala algumas coisas sobre escravidão, sobre vingança, sobre morte, sobre perseguição, só que nós temos que entender que aquele tempo, quem é que já tinha visto um antigo de guerra ali? Era um tempo totalmente diferente. Hoje você escuta algumas coisas daquele tempo e você fala, misericórdia, que coisa, mas era a cultura da época.
Então tem muitas coisas que se você não entender hoje, é porque era de outra cultura, era outra forma de lidar. Mas eu tenho certeza que nós saímos daqui bem mais edificados, conhecedores dessa pérola do Senhor. Bem, vamos orar? Senhor, nós te damos graça nessa noite, mais uma vez, pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo do Senhor, te pedindo, Senhor, que nós possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, que cada ensinamento desse, Senhor, seja alicerce também para a nossa caminhada cristã, sabendo que tudo aponta para o Senhor Jesus, para uma melhora na nossa vida, melhorar nossos corações, nossas intenções, nossas atitudes, como um ser humano na sociedade, como um bom filho, um bom esposo, um bom pai, um bom avô. Senhor, venha trabalhar cada vez mais na nossa vida, preparando pessoas para servir o Senhor com amor e fidelidade. Te agradecemos pela vida dos professores, por esse projeto tão maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus e dê um café.